Repito, o X não tem nenhum problema em relação a isso. Até o UOL já admite o óbvio. Nem toda empresa de internet precisa de representante legal. É o óbvio ululante. Aliás, nenhuma dessas empresas de mídia tem representação, escritório de representação no Brasil. The Economist, New York Times, Washington Post, não tem. O Gustavo Segre, de quem eu gosto muito, o cara que faz um bom trabalho, ele me mandou um vídeo dizendo assim: Rodrigo, eu tive uma solução interessante. Me meteu numa furada, né? Não quero não, tô fora, mas obrigado por lembrar de mim. Quando a gente avalia a legalidade da suspensão do X como uma empresa que opera no território brasileiro, a justiça determina que qualquer empresa do exterior tem que ter um representante legal. E qualquer empresa configurada sobre as leis brasileiras tem que ter o administrador legal no Brasil. Então, se no X tivéssemos, por exemplo, 2 sócios, sendo que um é americano, esse CNPJ americano ou uma pessoa física americana tem que ter um procurador no Brasil. E na procuração, além de permitir abrir conta corrente, contratar funcionários, registrar a empresa na junta comercial e tudo, tem que ter uma frase que diz, inclusive, receber citações judiciais iniciais. É lei. Se o X não tem esse representante legal, ele não poderia ter atividades no Brasil. O problema é que, de acordo com o que a gente está vendo, qualquer representante legal do sócio do X ou da empresa aqui, logicamente, poderia ir preso. Aí está o fato. Então eu tenho uma sugestão para o Elon Musk. Coloca como administrador ou como procurador da empresa o Rodrigo Constantino. Porque mesmo que a lei diga que tem que ser um brasileiro ou residente no Brasil, não tem nenhuma obrigatoriedade dele estar no Brasil. Ele só apresenta o endereço brasileiro, do documento brasileiro dele, e ele pode ser o representante legal morando nos Estados Unidos. Vou dar um exemplo. Eu poderia ser o representante legal do X, eu tenho residência no Brasil, eu tenho endereço no Brasil, mas viajei para a Argentina e fiquei lá por 2 anos. Se eu fico por 2 anos e eu não volto ao Brasil em 2 anos, eu perco a minha residência. Mas o Rodrigo Constantino é brasileiro. Ele nunca poderia perder a sua residência. Ele nunca perderá a sua cidadania brasileira, mesmo ele sendo cidadão americano. E aí vem a outra jogada. Vai prender um cidadão americano no Brasil. Vai, faz isso. Quero ver isso. Então, Elon Musk, tá a dica. Tem que nomear sim um representante legal. A lei estabelece isso e ninguém está acima da lei. Ninguém deveria. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet. Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá pra cima. Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar, é Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet. Com bônus de até R$500 e muito mais. MyLiberty.bet. Você acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Tô fora, isso é uma fria, Segre. Agora, vamos lá, o Segre tá falando isso para quem quer operar no Brasil. Eu volto a lembrar que a premissa tá errada nesse sentido. Tá bom, o X desistiu de operar no Brasil. Olha, o Locals desistiu de operar no Brasil. Não tem mais operação no Brasil. O que isso tem a ver com um cidadão brasileiro usar uma VPN ou entrar diretamente no site do X, na plataforma? O que tem a ver uma coisa com a outra? O X não quer mais ter representante no Brasil, não quer mais comply com as leis brasileiras, está fora. Está fora do Brasil. Mas o brasileiro não pode usar uma VPN para acessar? Você entende que uma coisa não tem a ver com a outra? Você entende que isso foi o pretexto, a desculpa esfarrapada usada pelo Alexandre e agora os cúmplices para censurar 200 milhões de brasileiros, 21 milhões que realmente são usuários do X?